fica abismado com a quantidade de dinheiro que rola hoje no futebol negócio. Um clube, por exemplo, como o Manchester United, movimenta cerca de 100 milhões de dólares por ano. Pois bem, existe um esporte, aliás, uma única prova do iatismo mundial que bate qualquer clube de futebol. É a America's Cup. Que o Torben Grael, o brasileiro Torben Grael, está participando, inclusive no barco líder, que é o Prada. Que é o Prada, pois é. Essa é a America's Cup, que está sendo disputada nesse momento, a fase eliminatória na Nova Zelândia. Essa competição é tão importante que você sabe quanto ganha o Torben Grael como tático do barco Prada? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Anota aí, Renatinha. $1.000 por dia. Eu falei $1.000 por dia. Durante a regata? Num contrato de um ano, porque tem a preparação e a regata vai até fevereiro, março de 2000. Então não é à toa que eu li que os barcos custam cerca de 30 milhões de dólares. O custo de um barco para participar de uma regata dessa. Não é à toa, né? Vamos trocar figurinhas aqui na nossa internet? Robson Bezerra manda um e-mail que eu posso resumir no seguinte. Ele diz que no caso de dúvida no impedimento, a regra manda que o bandeirinha deixe o lance correr livremente, que o bandeirinha não marque nada. É verdade. E esse seria o ideal, meu amigo. Mas acontece que na prática o bandeirinha reage exatamente o oposto. Na dúvida, ele marca logo, levanta a bandeira e temos conversado, para se livrar do problema. E matar a jogada. O Emerson pergunta se você acha que vai dar certo no Vasco a dupla Romário e Edmundo. Olha, pode dar e pode não dar. Se os dois se meterem a vedete, coisa que é possível, dificilmente eles vão se harmonizar em campo. Mas eu acho que tecnicamente só pode dar certo, porque são dois atacantes com características diferentes. São dois estilos. O Romário, por exemplo, é um minimalista, é um econômico de gestos. Ele fica ali na grande área, encolhido como uma serpente. De repente ele dá o bote e gol. O Edmundo é exatamente o contrário, é uma espécie de corre-imundo. Ele circula pelo campo, vai driblando, vai correndo para todo lado. Tanto ele pode dar um passe de meio gol, como ele próprio fazer um gol de placa. Se os dois quiserem entrar numa de vedetismo, estraga tudo. E azar deles e azar do Vasco. Mas eu torço para que dê certo, porque espetáculo bonito não acerta. O futebol não é uma questão de vida ou morte. É muito mais do que isso. A mulher está chegando. Vem correndo, pés ligeiros, infatigáveis. Vem saltando como quem baila. Vem nadando, tecendo nos braços de ninfa o mistério das águas nascentes. Vejo-te agora, de corpo e alma, na batalha do efêmero que exalta o gesto esportivo. Contemplo, sem ousar decifrar a graça do corpo feminino, a desafiar os elementos essenciais, a água, a terra, o ar e o fogo. Triunfal, sem soberba. A heroína do nosso tempo transpõe, enfim, as portas do Olimpo, de onde foi atingida, há séculos, quando era só do homem o reino do esporte. Louvada seja, mulher, a fibra poética dos teus músculos. Eurico, você reconhece a autoria dessa frase? Eu quero que o Flamengo morra e vá para a 5ª divisão? É de minha autoria. Acompanhe mais uma jogada campeã do Sport TV. Uma semana inteira de gols e emoção com os melhores jogos de 99. A partir desta segunda, depois do Sport TV News, edição da noite. A Fox Sports e o Sport TV juntos na reta final da Copa Mercosul. O Flamengo busca o empate, o cruzamento, olha o gol! Nesta segunda, Deva Pascovitch narra Palmeiras e Flamengo. O segundo jogo da final em transmissão ao vivo para todo o Brasil, com os comentários de Daniel de Paula. Desespero do Filipão, cruzamento, Leandro Machado de cabeça! Copa Mercosul. Nesta segunda, a partir das 9 da noite, no seu canal Campeão. É a Fox Sports em parceria com o Sport TV.
A Justiça Comum decidiu. O Gama de Brasília está no Campeonato Brasileiro do ano 2000. Vai entrar pela porta da frente imposta à CBF pela Justiça Comum. E onde é que fica a declaração do vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda? Eu não vou deixar o Botafogo cair e não vou deixar o Gama subir. Eurico Miranda, um homem polêmico, discutido, discutível, um homem temido e destemido, criticado e crítico. Vai cair o Botafogo? Vai subir o Gama? Bom, o Botafogo não vai cair, até porque o Botafogo em campo, ele conseguiu permanecer na primeira divisão. Agora, a solução do Gama é simples. O Gama pode ocorrer duas coisas. A primeira, que acho que é o que vai ocorrer, a CBF deixa terminar o Campeonato Brasileiro e aplica o regulamento. Comunica ao Gama que o Gama está afastado 2 anos das competições promovidas pela CBF. Se isso não acontecer, se a CBF quiser protelar, quiser que a FIFA tiver medo da pressão política, e eu acho que, apesar de eu ser contra a criação de uma liga... É aí que nós queremos chegar. Ela está madurinha para chegar? O Vasco não vai jogar com o Gama. Isso está definido. Quer dizer, mesmo? O Vasco não joga com o Gama. Isso é absolutamente definido. Eu, apesar de ser contra a liga, se tivesse em posição, se a CBF precipitar as coisas, pode ser que a CBF tenha interesse na criação da liga. Aí a liga vai ser criada. E a justiça não é capaz de impor à liga o Gama? Não, a justiça, ela tem os seus limites, né? Ela se mete com o Gama, não se mete com o Vasco da Gama. Ah, sim, mas a liga, a liga tem poderes para escolher os seus convidados, é isso? Claro, a liga até pela legislação vigente, só é um número de associações que se reúnem para fundar, se filiam à CBF e vão disputar uma competição. Quer dizer que a liga não vai, no fundo, o Gama não vai subir, não vai jogar o Campeonato Brasileiro do ano 2000. Eu acho, não, isso não vai, pode tirar o cavalinho da chuva aqueles que estão pensando que estão querendo usar politicamente essa situação. Aliás, são os seus colegas do Congresso. O senador lá se quis usar aquilo demagogicamente. É o Arruda. Mas na verdade não. Na verdade, eles sabem que eles não têm o direito, porque o Gama reconheceu o regulamento antes do início da competição, não tem que se surgir. Se ele reconhecia que a justiça desportiva era a última instância, não tem que recorrer à justiça comum. E nem tem que usar o laranja, dizer que não foi ele que recorreu, dizer que é um sindicato, que recolheu um partido político. O partido político tem que tratar de outra coisa, não tem que tratar disso, né? Eurico, eu recebo uma correspondência volumosa de vascaínos e talvez até rubro-negros me perguntando se eu acho que Romário e Edmundo darão certo no Vasco. E eu transfiro isso para a pessoa que levou o Edmundo e o Romário para o Vasco da Gama. Olha, se eu de leve suspeitasse que o Edmundo e o Romário não dariam certo, da maneira como eu tenho interesse, como eu estou ansioso para o início dessa Copa do Mundo, para que o Vasco se transforme no primeiro campeão mundial interclubes promovido pela FIFA, eu não traria o Romário. O Romário só acrescenta. É evidente que o que eles colocam é o problema do relacionamento que teria entre o Romário e o Edmundo, possível desentendimento. Mas a qualidade dos dois supera qualquer diferença que possa ter. O que a gente tem que estar preocupado é com o conteúdo pro Romário e pro Edmundo. Se nós vamos ter um meio de campo que vão jogar as bolas para eles suficiente, se nós vamos ter uma defesa que vai conseguir suportar isso. Não tem essa preocupação da noite que exerce sobre os dois um poder de sedução muito grande? Sim, mas a noite é estimulante para eles. Ah, é? Eu acho que... Quer dizer que você não vai impedir que o Romário... Não, eu não vejo nada demais. Se o Romário... Se você estivesse no Flamengo, você teria adotado aquela atitude do Edmundo? Evidente que não.
O Romário, eu conheço o Romário. O Romário não faz nada absolutamente sem autorização. Se o Romário saiu, que eu não sei se saiu, mas se saiu, se foi para a noite, saiu devidamente autorizado. Por alguém com poder. Por alguém com poder para autorizar. O Romário é incapaz. Eu não conheci até hoje um profissional como o Romário. O Romário, ele pode fazer as suas exigências antes, ele trata. E o que é tratado com ele deve ser cumprido. Quer dizer que você confia cegamente no Romário. Eu acho coisa que não deve acontecer em relação ao Edmundo. Você também, não confia cegamente. Também, se eu não confiasse... Foi a maior transação do futebol brasileiro. Eu acho que nem nos próximos 50 anos vai comprar um jogador, o passe de um jogador, por 15 milhões de dólares, como aconteceu com o caso do Edmundo. O Vasco investiu 15 milhões de dólares para trazer o Edmundo. Em vez de podendo investir em 3 ou 4 ou 5 ou 6 jogadores, em investir em patrimônio, o Vasco trouxe o Edmundo. Por quê? Porque acredita que o Edmundo, com todos os problemas que o Edmundo possa ter, o Edmundo, quando veio, nós já sabíamos como era o Edmundo, de que maneira ele procedia. Eurico, você reconhece a autoria dessa frase? Eu quero que o Flamengo morra e vá para a 5ª divisão? É de minha autoria. Mas eu também não saberia viver sem o Flamengo, porque eu tenho prazer... Quer dizer que é uma grande ambivalência. Eu tenho prazer, quer dizer, isso pode ser incoerente, mas eu tenho muito prazer em ver o Flamengo perder. Tenho talvez o mesmo prazer em ver o Flamengo perder e o Vasco ganhar. Quer dizer que, então, eu acho que, eu costumo dizer que o Vasco foi fundado com um objetivo claro e definido pelos seus fundadores: ganhar do Flamengo. Quer dizer, nasceu para isso. O Vasco nasceu objetivamente para mostrar que ele que tem competência, que tem capacidade, e é o que ele tem feito através desses 100 anos, e ganhar do Flamengo. Eurico, por que você briga tanto com a imprensa? Porque a imprensa gosta de colocar as ideias dela, deles, na minha cabeça. E na minha cabeça ninguém coloca mais nada. Eu já estou muito burro, velho. Você acha que a imprensa é facciosa, ela torce contra o Vasco? Totalmente? Totalmente. Eles acham que o Vasco, e por meu intermédio, representa tudo aquilo que eles gostariam que o clube deles fosse. Quer dizer, então quando eles fazem determinadas colocações em relação ao Vasco, e tem a pronta reação minha, isso às vezes as coisas são mal interpretadas, etc. Mas você há de convir o seguinte, que o Vasco sempre foi um clube perseguido. O Vasco é um clube de colônia. Claro, o Vasco é um clube de colônia. Será que não dá para a gente perceber isso, que o Vasco foi um clube fundado por portugueses e brasileiros? O Vasco que colocou o negro, o Vasco que introduziu o operário, o Vasco teve que construir o seu estádio, o Vasco, enfim, o Vasco sempre esteve na vanguarda desses movimentos. O Vasco é considerado conservador e sempre foi um clube altamente democrático, aparentemente um clube que é dirigido ditatorialmente, que não é isso que acontece. Mas você reconhece que você hoje, de certa maneira, transmite para a imagem do Vasco uma imagem meio encachorrada, de que briga com os paulistas, briga com o futebol paulista, briga com a CBF, briga com o Pelé, enfim, briga com os ícones do futebol, que é um pouco assim de pavio curto que atribuem a você. E um clube como o Vasco, na posição que está, de ser considerado a maior potência esportiva do mundo como um todo, não permitiria que você tivesse um pouco mais de fair play, de espírito esportivo, até para tirar de letra as críticas que fazem? Eu poderia ter esse procedimento, mas eu te explico todas as minhas brigas. O futebol, o Fará queria dominar e quer... O Fará é o futebol paulista? O Fará queria dominar e quer o futebol brasileiro. E você não vai deixar? E eles tentaram acabar com o futebol do Rio de Janeiro. É mesmo? A campanha que foi feita aqui, no futebol, até pelos próprios dirigentes do futebol do Rio, foi no sentido de acabar com o futebol do Rio. Nós tivemos o chamado ressurgimento do campeonato do Rio de Janeiro o ano passado, com um simples movimento. O
O futebol do Rio, agora mesmo que você termina o Campeonato Brasileiro, quem foram os 2 clubes que tiveram maior média de público? Flamengo e Vasco. Sim, mas foram alijados. Não, o Vasco não, alijado não. O Flamengo o Vasco ficou entre os 8 e agora ficou... E porque o Vasco tem um objetivo, o Vasco está em todas. Na competição, por exemplo, com os paulistas, quem ganhou? O Vasco. O Rio-São Paulo ganhou o Vasco. No confronto com a equipe que está em primeiro lugar, que tomou um chocolate. O Corinthians tomou um chocolate do Vasco 4-2 em São Paulo. O Atlético perdeu para o Vasco. Essas equipes que estão discutindo jogaram com o Vasco e perderam do Vasco. Mas você citou, brigou com o futebol paulista. Não, briguei com a CBF. Briguei com a CBF quando a CBF quis prejudicar o Vasco. Briguei com o Pelé quando o Pelé quis prejudicar o Vasco, querendo empurrar essa lei, que é uma lei absurda. O Pelé fez uma lei em benefício próprio. Benefício próprio como? O Pelé tem uma empresa que explora o marketing esportivo, que negocia com essas empresas. Quem está introduzindo essa ISL no Flamengo? É o Pelé. O Pelé não é o Pelé através do seu assessor, o Hélio Viana. E por que você disse que o Vasco jamais será uma empresa? Porque o Vasco foi fundado... Mas a lei Pelé não vai te obrigar? Já foi prorrogado e vai ser modificado. Eu posso garantir que vai ser modificado. Quer dizer, a lei Pelé que determina que os clubes se transformem em clube-empresa, isso vai cair? Sem dúvida. Primeiro que é inconstitucional. Ninguém pode obrigar aquelas 20 e poucas pessoas que se reuniram para fundar o Vasco, que tem um objetivo social, o que presta. 12 mil meninos passam no Vasco. Nas escolinhas do Vasco, metade contribui e metade é para os carentes. Metade não pagam nada. O Vasco participa de N modalidades esportivas, presta um serviço social. Eu vou agora trazer esse pessoal que tem um único objetivo definido, que é o lucro. Esse pessoal vem para aqui, eu quero transformar. Administrar um clube como empresa não é transformar o clube em empresa. Não é trazer um cara com um nome esquisito que não tem nome. O Vasco tem que ter nome português. Quer dizer, não posso trazer um com um nome que não se possa pronunciar. Que tenha 2 consoantes, 3 consoantes juntas. Isso não entra no Vasco. 3 consoantes não dá para pronunciar no Vasco. Então, o contrato do Vasco com o Bank of America, não é um contrato parecido com o do Rick Music com o Corinthians? O Vasco fez um contrato com o Bank of America, que criou uma empresa chamada Vasco Licenciamentos, que o Vasco não participa, e que só tem um objetivo: é explorar a marca Vasco. Eles não entram em nada no Vasco. O Vasco não alienou 1 centímetro do seu patrimônio. O Vasco não dá o direito da ingerência na administração a nenhum deles. A única coisa que eles fazem é explorar meio a meio a marca Vasco e deram um valor considerável como luvas para que o Vasco permitisse isso. Nenhum deles mais vai conseguir fazer o contrato que o Vasco fez. Mas eles fizeram isso conosco porque viram que o Vasco tem uma administração competente, o Vasco não devia nada a ninguém, o Vasco não precisa chamar alguém para administrar a sua dívida, para compor a sua dívida. Quando eu negociei com o Bank of America, eu negociei de igual para igual, o Vasco não devia 1 centavo a ninguém. Quer dizer, primeiro eu tive que fazer um saneamento no Vasco, financeiro. O Vasco não devia ao INSS, não devia à Receita Federal, enfim. O Vasco não tinha dívida com ninguém. E todo o seu patrimônio era absolutamente do Vasco. Não tinha nenhum comprometimento. Quer dizer que, por exemplo, um parceiro como o Bank of America, parceiro do Vasco, ele poderia, então, com essas características, ser parceiro de outro clube, por exemplo? Pode. Do Botafogo? Pode. Já as características do contrato da Rick Music com o Corinthians e com o Cruzeiro vai bater de frente com a medida provisória? Claro que sim, pelo seguinte, porque eles interferem diretamente na administração. Eles têm ingerência na gestão. Quer dizer, eles nomeiam os diretores, eles têm direitos, que eu não conheço os detalhes dos contratos, mas parte do princípio de que eles, primeiro, parte dos jogadores são deles, eles dizem que não tem nenhuma participação, mas os diretores são nomeados por eles, enfim. A direção... O meu problema, por exemplo, por que não pode ter 2 ou 3 empresas?
Porque não pode acontecer o que está acontecendo agora. Eu vou, por exemplo, ao Campeonato Mundial. A Rix Mills, que é dona da Trafic, ela é que comprou os direitos do Campeonato Mundial. E, ao mesmo tempo, é dona de um clube, do Corinthians. Agora, na Mercosul, a Trafic e a Rix Mills, elas é que me pagam, e tem 2 clubes disputando, que é o Corinthians e o Cruzeiro. Eles estão caminhando para daqui a pouco, nós temos o Campeonato Brasileiro, e eles têm 6 clubes que eles é que vão dominar. E vai ser, sabe o que vai acontecer num futuro bem próximo, se isso não fosse impedido, que graças a Deus o foi? Agora nós temos interesse na praça de Belo Horizonte. Então, quem vai ganhar vai ser o clube de Belo Horizonte. Agora nós temos interesse na praça de São Paulo. Isso pode acontecer? Pode não. Ele só tem... Esse pessoal não tem nenhum compromisso com o esporte, não tem nenhum compromisso com a lisura, esse não teve nenhum compromisso com nada que você possa chamar, tem compromisso com uma coisa só: lucro. Nenhum deles vem para aqui para ajudar o esporte brasileiro. Nenhum deles vem para aqui para cuidar da área social, cuidar da educação, seja lá o que for. Não, só uma: lucro. Mesmo que eles usem máscaras e usem artifício, mas já tem um objetivo: lucro. E o Fluminense, para encerrar, o Fluminense volta para a primeira divisão com a Liga? Estão fazendo força, né? Quer dizer, se criarem esse tumulto, quer dizer, eu acho que ele está torcendo para que efetivamente a CBF... agora tem mais um outro torcendo, que é o Bahia também. Quer dizer, se o Fluminense conseguir também ajudar esse pessoal e a CBF não se posicionar em relação ao Gama e tiver uma liga, é bem provável que ele possa participar. Esse caso da CBF, você não vai deixar a CBF, não é isso? Não, eu vou ficar em cima dela. Eu quero agradecer por essa entrevista e insistindo em que, quem sabe, os anos de experiência no futebol contribuam para você ter um pouco mais de espírito esportivo. Eu estou falando agora como um velho, entendeu? Cronista, entendeu? Que gosta de ver a paz reinando entre os esportistas do modo geral e, sobretudo, nas relações com a imprensa, que são companheiros nossos e que ficam um pouco assustados com o estilo Eurico Miranda. O Eurico Miranda vai melhorar o estilo para encerrar? Eu não sou desportista, eu sou Vasco. Quer dizer, é difícil. Então, muito obrigado pela entrevista.